Quando Neo escolhe a pílula vermelha em Matrix, o filme não está falando apenas sobre máquinas, inteligência artificial, um futuro dominado pela tecnologia, ou movimentos masculinos. Ele está falando sobre algo muito mais próximo de nós, algo que acontece dentro da sua mente neste exato momento, porque existe uma descoberta fascinante da neurociência moderna. Nós não vemos a realidade como ela realmente é. Nós vemos uma versão construída pelo cérebro. E se isso for verdade, talvez a pergunta central de Matrix nunca tenha sido: estamos vivendo em uma simulação? Talvez a verdadeira pergunta seja: quanto daquilo que chamamos de realidade é realmente o mundo? E quanto é uma interpretação da nossa própria mente? E essa pergunta é muito mais antiga do que o próprio filme. Na verdade, ela acompanha a humanidade há milhares de anos. Muito antes de Neo, muito antes dos computadores, muito antes da ciência moderna. Há mais de 2000 anos, o filósofo Platão imaginou uma situação curiosa. Ele descreveu pessoas acorrentadas dentro de uma caverna desde o nascimento. Elas não conseguiam olhar para trás. Tudo o que viam eram sombras projetadas em uma parede. E como nunca tinham conhecido outra coisa, acreditavam que aquelas sombras eram a própria realidade. Até que um dos prisioneiros conseguia se libertar. Ao sair da caverna, descobria algo chocante. O mundo era muito maior do que aquilo que ele acreditava. As sombras não eram a realidade, eram apenas representações dela. Talvez seja exatamente isso que acontece com Neo. E talvez seja exatamente isso que acontece conosco, porque a ciência moderna começou a descobrir algo surpreendente sobre a percepção humana. Quando você olha para uma árvore, acredita que está vendo a árvore diretamente. Quando olha para uma pessoa, acredita que está vendo aquela pessoa exatamente como ela é. Mas não é isso que acontece. A luz reflete nos objetos, entra pelos seus olhos, transforma-se em sinais elétricos. Esses sinais percorrem o sistema nervoso. E então o cérebro cria uma experiência consciente. O que você vê não é a realidade em estado bruto. É uma interpretação produzida pelo cérebro. O neurocientista Anil Seth descreve a percepção humana como uma espécie de alucinação controlada. Isso não significa que o mundo não existe. Significa que a experiência que temos do mundo é construída internamente. Em outras palavras, você nunca experimenta a realidade diretamente. Você experimenta o modelo que seu cérebro cria dela. E de repente, Matrix começa a parecer menos ficção científica e mais uma metáfora filosófica. Porque Neo descobre que tudo aquilo que acreditava ser real era uma construção. E nós também vivemos dentro de construções. Talvez não construções digitais, mas construções mentais. Existe algo ainda mais curioso. O cérebro não apenas interpreta informações, ele também faz previsões constantemente. Neste exato momento, sua mente está antecipando sons, formas, movimentos e significados. Ela tenta prever o mundo antes mesmo de recebê-lo completamente. Isso acontece porque o cérebro precisa economizar energia. Em vez de analisar tudo do zero, ele utiliza experiências passadas para construir expectativas. E aqui surge uma questão importante. Se nossa percepção depende das experiências anteriores, então duas pessoas podem viver exatamente o mesmo acontecimento e interpretá-lo de formas completamente diferentes. Um fracasso pode destruir uma pessoa e transformar outra. Uma crítica pode ser vista como ataque ou como oportunidade. Uma mudança pode parecer ameaça ou crescimento. O acontecimento é o mesmo, mas a realidade vivida por cada pessoa é diferente, porque parte daquilo que chamamos de realidade é construída pela interpretação. Talvez por isso tantas discussões humanas sejam tão difíceis de resolver. Muitas vezes as pessoas acreditam estar discutindo fatos, quando na verdade estão defendendo interpretações. Cada indivíduo observa o mundo através de filtros invisíveis, experiências, memórias, traumas, educação, cultura, crenças. Tudo isso influencia a forma como enxergamos a realidade. E talvez uma das mensagens mais importantes de Matrix seja justamente essa. Nem tudo aquilo que parece real é necessariamente verdadeiro. Mas existe uma segunda camada ainda mais profunda. No filme, a maioria das pessoas prefere permanecer dentro da Matrix, mesmo sem saber, mesmo vivendo uma ilusão.
E isso levanta uma pergunta desconfortável. Será que realmente queremos conhecer a verdade? Ou queremos apenas aquilo que nos faz sentir seguros? O filósofo Friedrich Nietzsche acreditava que os seres humanos muitas vezes preferem ilusões confortáveis a verdades dolorosas. Porque a verdade tem um preço. Ela exige mudança. Ela exige responsabilidade. Ela exige abandonar certezas. E abandonar certezas pode ser assustador. É por isso que tantas pessoas permanecem anos em situações que as fazem sofrer. Relacionamentos, hábitos, rotinas, crenças. Elas sabem que algo precisa mudar, mas mudar significa entrar no desconhecido, e o desconhecido gera medo. Neil também sente medo. Quando começa a enxergar a verdade, sua vida inteira desmorona. Tudo aquilo que parecia sólido desaparece. Mas talvez seja exatamente isso que acontece quando começamos a desenvolver consciência. A realidade não muda, mas a forma como a enxergamos muda completamente. E existe algo ainda mais atual nisso tudo. Quando Matrix foi lançado, em 1999, o mundo era muito diferente. As redes sociais praticamente não existiam. Os smartphones não existiam. Os algoritmos ainda não controlavam boa parte da nossa atenção. Hoje, passamos horas olhando para telas, recebemos estímulos constantemente, somos bombardeados por opiniões, informações, notícias e distrações. E talvez a Matrix moderna não seja uma simulação tecnológica, talvez seja a incapacidade de percebermos o quanto nossa atenção está sendo direcionada, porque aquilo que recebe sua atenção começa a moldar sua percepção. E aquilo que molda sua percepção começa a moldar sua realidade. Se você passa todos os dias consumindo medo, o mundo parecerá mais perigoso. Se consome comparação constantemente, sua vida parecerá insuficiente. Se vive cercado de distrações, talvez nunca tenha tempo para compreender quem realmente é. Talvez a verdadeira prisão não seja feita de máquinas. Talvez seja feita de hábitos inconscientes, de pensamentos repetidos, de crenças nunca questionadas, de narrativas que aceitamos sem perceber. O psicólogo Carl Jung acreditava que, até que tornemos consciente aquilo que está no inconsciente, ele continuará dirigindo nossa vida. E nós chamaremos isso de destino. Essa frase parece descrever perfeitamente a jornada de Neo. Porque despertar não significa descobrir respostas definitivas. Significa começar a fazer perguntas melhores. Quem sou eu? Por que penso da forma que penso? De onde vêm minhas crenças? Quais partes da minha realidade são fatos? E quais partes são interpretações? Talvez a pílula vermelha represente exatamente isso. Não uma revelação sobrenatural, mas a decisão de olhar para a própria vida com mais consciência. A decisão de questionar, de observar, de refletir, de enxergar além das aparências. No final das contas, Matrix não nos dá uma resposta sobre a realidade. Ele nos entrega uma dúvida. E talvez essa dúvida seja mais valiosa do que qualquer resposta. Porque o momento em que acreditamos compreender completamente a realidade é justamente o momento em que paramos de explorá-la. Talvez nunca possamos enxergar o mundo exatamente como ele é. Talvez sempre existam limites para nossa percepção. Mas existe uma diferença enorme entre viver preso dentro das próprias ilusões e ter consciência de que elas existem. E talvez o verdadeiro despertar não seja escapar de uma Matrix. Talvez seja perceber que a busca pela verdade começa dentro da própria mente. Obrigado por escutar e assistir. Se inscreva, comente, curta e compartilhe. Isso ajuda o canal a crescer e incentiva a produção de conteúdos que ajudam nossa mente a expandir. Até o próximo vídeo.